Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos a mais uma reflexão do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, por Chico Xavier, né? E a lição é a lição 92, Demonstrações do Céu. E ele começa com um pequeno recorte aqui de João, do Evangelho de João, que diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? É uma frase que fica um pouco aberta, né? Mas ela é bem pontual. Que fazes tu para que vejamos, que creiamos em ti? Então, essa lição ela vai apontar para a gente uma reflexão muito interessante sobre o que nós estamos aguardando, o que nós estamos esperando para que aconteça, para que a gente possa agir. Esse recorte ele vem de uma passagem que está em João 6, que é bem interessante, que vem numa sequência. Ele vem primeiro, aquela passagem dos pães. Vamos localizar aqui onde que está, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está na Galileia e ele vai lá falando com aquele povo e de repente passou muito tempo, todo mundo com fome e ele precisa alimentar aquele povo, então começa aquele alvoroço. E como vai fazer, vai acontecer a multiplicação dos pães. Na sequência, Jesus se retira, porque começa um certo tumulto ali. Ele é o homem, porque na época estava esperando o Salvador, aquele que ia tirar aquele povo daquela situação. E estavam vendo nesse homem essa possibilidade. Então ele se retira. E chega a hora da partida, os apóstolos esperam por Jesus, Jesus não aparece, eles entram na embarcação, vão embora, e está à noite, começa um vento, o mar fica agitado, e os apóstolos ficam apavorados ali, e é aquela passagem que Jesus vem caminhando sobre as águas, acalma as águas, abranda o vento, e eles seguem, mas Jesus não segue com eles na embarcação. E quando eles chegam do outro lado do mar, lá em Cafarnaum, tem uma multidão esperando por Jesus, porque ouviu falar dele, daquela multiplicação dos pães, tá bom? E só que ele não está. E ele vai se encontrar com os apóstolos no final. E aí eu pego esse momento que ele fala: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Então, assim, é o pão material, né? Estava todo mundo atrás desse pão material. Trabalhai, aí ele alerta, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então, os apóstolos: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E então perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. E Jesus responde: deu-lhes o pão do céu a comer, ou seja, o pão espiritual. Então, esse contexto da lição está justamente nesse alimento do espírito, não do alimento material. E que as pessoas ficam o tempo todo esperando que apareça esse Salvador, que apareça esse super-herói que vai movimentar tudo e vai fazer com que todos comecem a se movimentar.
E então vem Emmanuel e faz a reflexão. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Olha que interessante, que é repetindo a mesma coisa da época de Jesus. Todo mundo ficava indagando prova que o Senhor é o escolhido, que o Senhor é o guia, que o Senhor é o Salvador. Estão sempre fazendo essas indagações. Seja o povo, seja os fariseus, todo mundo ficava nessa dúvida, esperando que algo super fantástico, super sobrenatural acontecesse. E mesmo acontecendo na frente de todo mundo, multiplicação dos pães, todas as obras que Jesus fez, né, promoveu ali, de fazer um cego enxergar ou de um aleijado andar, e enfim, ainda assim as pessoas não acreditavam nisso. E ainda assim nós não acreditamos nisso hoje. Nós estamos buscando provas reais. Olha que interessante. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunhos das fontes de sua inspiração. E aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. Então, olha que interessante. Então, a gente continua buscando os milagres, o super-herói. Então, sabemos de algum lugar que está acontecendo alguma coisa, que tem os videntes, que tem os psicógrafos, que tem a materialização, e assim, todo mundo quer ver, quer ter prova real, quer ter prova material. E não percebe que as provas, elas são muito mais sutis e elas estão em torno de nós o tempo todo. E aí ele vai dizer aqui: o mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Ou seja, nós estamos cercados de todas as situações que nos mostram, nos apresentam a presença de Deus, a presença dessa força, a presença, e ainda assim ainda insistimos nessa busca. Continua aí. Cada irmão de luta é examinado pela sua característica. Então, além do que nós temos em toda a natureza, o indivíduo. O tolo dá-se a conhecer pela pueril, né? Pela sua ingenuidade, pela sua atitude infantil. Então nós percebemos isso na pessoa. Aquela pessoa, ela é mais infantil. Então a gente percebe no outro. O entendimento revela mostras de prudência. Então, à medida que nós vamos conhecendo o mundo, nós vamos percebendo, olha, por aqui não, por ali. É uma sensibilidade que nós temos dentro de nós. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar, esquecer as necessidades e revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Ou seja, está tudo em nós, tudo está ao nosso redor, tudo está à nossa volta. É uma questão
de observarmos, de melhor analisarmos o que são esses indicativos que nos levam. Então, num paralelo com o que Jesus está falando aqui, o que nós temos que dar valor é esse pão que vem do céu, esse alimento que é justamente esse que aqui é um exemplo, né? Em qualquer casa de oração, é esse alimento que nos motiva a entender, a buscar e principalmente a trabalhar, porque é somente através do trabalho que nós vamos entendendo, que nós vamos compreendendo que é possível, né, esse entendimento com as ações e não só ficar aguardando de braços cruzados o momento certo do que vai acontecer para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, a nossa caminhada com esse super-herói à nossa frente abrindo o caminho. Não vai acontecer isso, né? Está em cada um de nós esse super-herói, está na nossa atitude, na nossa crença, no nosso empenho em começar agora. Não esperar para amanhã, é hoje. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que o beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Ou seja, as indagações que nós fazemos hoje é justamente essa que eu apresentei no início. Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigido semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. E aqui ele encerra justamente isso que nós estamos falando. Qual é o nosso simples dever? Agir, trabalhar e não ficar esperando que venha alguém, que apareça alguém, que segure nas nossas mãos e fale assim: olha, vamos que agora está na hora. Vamos começar a trabalhar. Você está preparado? Você está pronto? Sigamos. É isso, eu vou abrindo o caminho. Não tenha medo, não tenha dúvida. E não, a gente não tem que esperar por isso. A gente tem que agir. E agir dentro desse entendimento. Então, se temos dúvidas, nós temos locais que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos orientam, que trazem o conhecimento, que trazem a informação. Hoje nós temos uma quantidade imensa de informações, de livros, a internet, tudo a nosso favor para que nós possamos crescer mais no conhecimento, burilando o nosso trabalho moral, burilando o nosso ser, o nosso indivíduo, e com isso a gente possa seguir adiante nesse trabalho, sem esperar que esse super-herói apareça. Não temos o Superman. Né? Eu acho que a lição hoje, para mim, é uma lição mais curta nessa reflexão. Acho que ela abre espaço para muitas outras ideias aqui e que vale a pena que a gente faça uma leitura também e relendo a gente possa buscar mais esses paralelos entre as lições aqui, né? Porque é muita coisa que a gente vem ouvindo o tempo todo e vai internalizando isso no nosso ser, né? Para nossa evolução. Tá bom? Então, hoje eu terminei antes da música. Olha só. Que bom. Então, vamos nesse clima de tranquilidade, nos harmonizarmos e nos prepararmos para receber o nosso passe e que possamos, nesse instante, refletirmos um pouco sobre as nossas atitudes, sobre as nossas indagações, rogando também ao alto
para que os amigos da espiritualidade trabalhem em nós aquilo que mais necessitamos nesse instante, aquilo que viemos buscar para amenizar as nossas dores físicas e espirituais. Que possamos ser abraçados, envolvidos por todo esse amor, todo esse carinho dessa equipe maravilhosa que está trabalhando em cada um de nós, nas nossas necessidades, e que possamos voltar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. Abençoados pelo Mestre amado Jesus, pela equipe de Maria, por Deus nosso Pai, pelo nosso amigo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e com a oração deixada pelo nosso Mestre amado Jesus, encerramos este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja, graças a Deus, que retornemos aos nossos lares com muita alegria no coração. Sigamos em paz. Graças a Deus.